Oi, eu sou Bela, esse é o Ben Enigma e eu continuo viva. O vídeo de hoje é a live de lançamento do meu livro, que aconteceu, se eu não me engano, realmente no dia 1º de abril, no canal da Twitch da minha amiga Rosita Lima, da Biblioteca da Rô, aqui no YouTube e lá da Twitch. Foi muito legal, várias pessoas vieram e eu peço muita desculpa por não ter editado essa live mais cedo pra quem não pôde estar lá. Só que se eu pareço cansada é porque eu estou cansada. Eu fiz um plano de escrever vários livros durante o ano e soltando eles meio concomitante assim, um depois do outro, enquanto eu ainda estava desempregada. E então eu arranjei um trabalho CLT. E eu passo o dia inteiro fora de casa, das 7 da manhã às 7 da noite, e aí eu chego em casa e é hora do segundo turno, de escrever, de editar, de produzir conteúdo. E a gente tem que viver, né? Tem que respirar de vez em quando. Então, demorou. Peço desculpa pela demora, mas está aqui. Já que já passou esse tempinho, eu queria agradecer muito todo mundo que foi nessa live, ou que comprou o livro, ou que deixou sua avaliação, ou que pegou no Kindle Unlimited, ou que divulgou nas redes sociais, ou que divulgou entre os amigos e a família. Vocês foram maravilhosos, além das minhas expectativas. E no final desse vídeo tem um anúncio. No meio desse vídeo, na verdade, eu já faço o anúncio, mas agora vai ser mais oficial. Então, vamos pra live e eu vejo vocês no final do vídeo. Tchau! Pra quem aí chegou agora e não me conhece, eu sou a Rô do Biblioteca da Rô e hoje nós temos o prazer de ter uma autora maravilhosa nessa live, que é a Isabela Fernandes, para falar sobre o livro dela novo, que é o Você Não é Cinderela, e também a participação da Maria Alice do canal Xícara Quente, que foi a editora do livro, né? E eu tô aqui de metida, porque eu só fui a leitora beta, mas assim... Na verdade, quem tá de metida aqui sou eu, né? Eu entrei na sua live. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Bela. Eu escrevo já faz muito tempo. Deve fazer uns 13 anos. Claro que com, assim, níveis de sucesso variados. Aí eu sempre fui muito pirada nessa coisa da publicação tradicional, porque eu tinha esse sonho do Harry Potter. Eu ia escrever numa cafeteria e aí eu ia mandar para 9 editoras, aí uma ia falar assim, e aí todas elas iriam se arrepender e tal. E aí a gente vai crescendo, a gente vê que a vida não é assim. E aí, finalzinho do ano passado, eu decidi que acabou dessa putaria, ia escrever sim, ia soltar independente. Então eu sou a Maria Alice, do canal Xícara Quente, e também trabalho como editora, e aí tive a honra aí de trabalhar no livrinho da Bela, de surtar e dizer para ela que não, que sim, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. E eu tô muito feliz, muito orgulhosa da Bela, de como ela foi desenvolvendo a história. E de ter feito essa releitura, né, de Cinderela, que quanto mais eu li o livro, mais tinha esse sentimento assim, nossa, era uma história que eu nem sabia que eu queria, sabe? Inclusive sobre essa questão de ser uma história que eu nem sabia que eu queria. Esse foi um dos sentimentos que eu tive, né, quando fui pegar pra ler, porque assim, dentre as princesas da Disney, efetivamente, a Cinderela era uma que eu gostava de assistir quando eu era criança, mas era mais pela traquinagem ali dos ratinhos, do gato e tal, aquela coisa, mas eu nunca me empolguei efetivamente com a princesa, né? Aí eu acho que a única releitura de Cinderela que eu tinha efetivamente gostado até então era Cinder, né? Que é aquele da Cinderela mecânica. E quando eu peguei esse aqui pra ler, gente, o sabor... que a primeira coisa que teve foi, tipo, pegar sem saber nada. Inclusive, foi uma das minhas preocupações, né? Porque eu nunca tinha sido leitora beta. E a Bela precisou me explicar, que é literalmente dar pitaco em tudo. Em tudo que você tá lendo. Aí começa logo ali com uma certa lenda que ela se inspirou, que é uma das minhas lendas favoritas. Eu fiquei, meu Deus, eu não sabia que eu precisava ler isso. Eu acho que a Bela tem uma mente muito criativa, ela sabe pegar pontos de inspiração e criar algo novo, e isso eu acho sensacional. Tem certos clichês que a gente vê em alguns recontos de fadas
que ela dá uma quebrada, que eu fiquei assim muito feliz. Basicamente, a ideia principal, que foi a ideia desde o começo, foi que a Cinderela foi trocada por uma fada. A menina que era pra ser a Cinderela, né? E ela nunca soube que ela era uma fada, ela cresce como uma menina normal e eventualmente acontece as coisas que acontecem com a Cinderela. Então tem madrasta, tem baile, tem príncipe, só que o tempo todo ela tá ouvindo essas vozes da floresta e ela tem que decidir quem que ela vai ser quando ela descobrir essa herança. Começando aqui pelas perguntas, né, que eu recebi da Bela. A primeira é da Sophie, que eu acho que até dá pra juntar com uma outra pergunta aqui, que é um conto? E a pergunta da Maju é muito grande? Tá, depende. Eu escrevi ele com o intuito de ser uma novela. A gente não tem muito hábito da novela na literatura brasileira. Mas ela é entre um conto e um romance. Então, e romance não no sentido de romance romântico, mas de o formato romance livro longo. Como se fosse um curta-metragem e um longa-metragem. Aí você tem um média-metragem, que também é uma coisa que a gente não usa muito, mas que também existe no universo. Então ele tem 30 mil palavras. Na Amazon, eu olhei, ele tem 160 páginas. Tirar um diazinho aí, livre, num sábado, dá pra ler todos de uma vez, que eu sei que vocês não vão conseguir parar de ler. Esse é o ponto principal. Pegando a pergunta aqui da Amy, né? Como você teve a ideia para o conto? Eu fui uma adolescente muito do Tumblr. Ainda sou maluca pelo Tumblr. Eu acho que é um lugar que a gente não consegue recriar em nenhum outro lugar. Eu sempre fui muito fascinada pela criatividade não filtrada do Tumblr. Então eu derivo muitas das minhas ideias de posts do Tumblr, que se vocês já viram prints em qualquer lugar, completamente demente, assim, não tem nenhum sentido aquilo, são gritos no vazio. E um dia eu resolvi fazer um post no Tumblr completamente demente. Então, em vez de escrever, eu fiz uma apresentação de PowerPoint de por que a Cinderela era uma fada. E isso veio depois que eu tinha lido uma fanfic sobre um youtuber. Nessa fanfic ela explica essas coisas do folclore, de você virar as roupas ao contrário, de você jogar lentilha no chão pra eles contarem. E aí eu falei, cara, isso é muito Cinderela, porque aí tem várias versões da Cinderela. Aí tem uma que a madrasta joga lentilha no meio das cinzas quentes e fala assim, se você conseguir catar todas e fazer todas as suas tarefas, você pode ir pro baile. Eu falei, mas por que ela faria uma merda dessa? Eu ia chutar esses negócios no meio da cama dela. E aí eu fiz essa apresentação de PowerPoint, pus lá no Tumblr. Eu acho que é de 2019 esse post, então fazia bastante tempo. Mas eu fiquei pensando nisso, falei, sei lá, um dia vem aí. E aí eu buscando ideias pra fazer essa coisa da publicação acontecer, que eu fui atrás e falei, não, acho que esse é o momento, seria uma história curta, uma coisa que eu poderia fazer em pouco tempo, uma coisa que seria mais fácil de editar e teria uma lógica, né, que as pessoas mais ou menos já conhecem e daria pra trabalhar em cima. Então foi daí que veio, foi de uma fanfic inspirada num outro livro, inspirada no post do Tumblr. Outra pergunta da Amy, e depois a gente parte pra pergunta da Lola, que tá no chat, que eu achei bem interessante. Mas a pergunta da Amy é, quantos órfãos tem nessa história? Bom, tem espero que isso não seja spoiler, né? Porque acho que vocês já escutaram a história da Cinderela. A história falsa da Cinderela, porque essa é verdadeira, obviamente. Mas, né, os pais da Cinderela morrem. Os pais da Era também morrem, da mesma maneira. Nós temos uma personagem humana que também é órfã, mas aí não vou dar mais detalhes. Vou dar uma puladinha nas perguntas que estão aqui salvas e vou pra Dali da Lola, que tá no chat, porque eu achei muito interessante, que é como a prática do RPG te influenciou na criação dessa novela? Cara, o RPG de mesa, não muito. Agora, o RPG de Tumblr, bastante. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu comecei a jogar um RPG chamado Cursed. O Cursed era de Once Upon a Time. Então, eles iam para o mundo real e eles esqueciam quem eles eram, mas tinha uma maldição. E aí, toda semana, a Jojo, que era a nossa
moderadora, ela ia e fazia eventos. Então, tipo, tinha bailes sinistros, tinha essas coisas. E logo depois ela fez o Legacies. E no Legacies eu peguei o filho da Anastácia, que é a irmã da Cinderela. E aí, que esse sim era de descendentes e tal. E aí ali eu percebi o quanto eu gostava da Cinderela. E aí, enquanto eu escrevia essa história, eu fui reassistindo os filmes. Inclusive, o terceiro filme da Cinderela, da Disney, é muito bom. É uma das melhores sequências que eles fizeram de filmes clássicos, assim. Falo sem pestanejar, é muito bom mesmo. E aí, essa prática do RPG me ajudou muito. Tanto que tem pessoas nos agradecimentos que estavam nesse RPG. Maria, as próximas perguntas que estão aqui são suas. Você lembra quais são as suas ou eu posso ler aqui? Não. Você quer fazer pessoalmente? Tem, na verdade, até a segunda pergunta da Maria eu acho que encaixa junto com uma das minhas, né? A primeira é quando você começou a escrever? E a segunda é, lembra qual foi a primeira ideia? Que aí eu acho que encaixa junto com a minha, que era além da história da própria Cinderela, qual foi a maior inspiração para você escrever essa novela? Eu não lembro. Minha memória é horrível. Depois do Covid ainda. Mas eu imagino que deve ter sido tipo metade de 2022 pra frente. Eu peguei assim forte. Bom, a primeira ideia foi em 2019, né, com esse post do Tumblr, que era completamente maluco. Eu acho que vocês lembram, quando a gente foi pra Bienal, eu já tava obcecada com a ideia da Cinderela Pistola. Eu acho que foi ali em junho, comecinho ali do porque eu segundo semestre. lembro quando a gente tava na Bienal, eu acredito até que foi o dia que nós tava indo pro Van Gogh lá, a Uhum. mostra, que tu e a Amanda estavam num papo muito louco sobre Disney. Sim. E eu ali no meio, tipo, como vim parar aqui? E aí, de repente, tu começou a falar sobre a tua ideia da Cinderela pistola. E realmente, naquela época, era uma Cinderela muito pistola. E aí tu foi contando contou todo o livro pra mim e pra Amanda, eu acho, aquele dia. Eu acho que eu passei pra Maria, que a gente começou a conversar sobre edição no final de novembro, dezembro. Acho que foi esse o período de edição, né? E eu sei que eu não demorei muito. Eu tava escrevendo bem, tipo, todo dia eu tava escrevendo algumas páginas. Foi bem rápido. Informações Privilegiadas. privilegiadas ali da minha mãe também. Ela saía passear comigo com 4 anos com um bloquinho na mão. Eu perguntava por que, ela me respondeu: eu quero desenhar tudo que eu ver. Eu não lembrava disso. Mas, tipo assim, desde os 9 anos o caderninho de escrita era aqui debaixo do braço. Era... Gente, eu não tenho estrutura pra imaginar a versão neném da Bela, que é A muito fofo na Baby. minha cabeça. A mesma cara. Você vê qualquer foto, exatamente a mesma cara, só que com um óculos diferente. E sempre com livro, com caderno. Mas aí a última pergunta das referências, da onde, o que mais inspirou e tal. Eu nunca consigo responder muito bem essa pergunta, porque eu só começo a escrever uma coisa e eu sei que não tem. Tipo, que eu li algumas coisas e não tem do jeito que eu quero. Eu falo, posso fazer melhor. Então, obviamente, Cinder. A gente sempre pensa, né? Ah, Reconto Cinderela, a gente vai pra Cinder. Eu gosto muito das Crônicas Lunares, mas eu fiquei meio frustrada com. Eu acho que foi muito longe em alguns pontos. Os próprios filmes da Disney, recentemente, acho que desde 2020, um dos meus filmes de conforto se tornou Cinderela de 2015 com a Lily James e o menino de Game of Thrones, Richard Marsden, que tem, né, um negócio grande, que eu acho essa a história mais engraçada da produção da Disney. E esse filme se tornou, assim, um filme de conforto. Eu não gostei quando eu fui assistir a primeira vez no cinema. Achei meio nada a ver, não tinha muita razão de existir. E ele... Aos poucos eu fui percebendo como ele é bonito e a estética dele é muito art nouveau. Então, quando eu escrevi esse livro, eu escrevi pensando nessa época. Eu queria uma coisa que se passasse nessa época. Depois eu percebi que eu cometi erros históricos grotescos, assim.
Mas já assumi, é numa França alternativa, já tá lá na nota da autora, não vão pensando em história, é uma outra coisa. E Into the Woods, que é um musical, e ele mistura também vários contos. É uma coisa que mais pra frente na série vai acontecer, já adianto, haverão mais. E ele mistura várias coisas, e essa Cinderela que inspirou a Cinderela Pistola. Porque ela tem uma música só dela, e ela tem um pedaço de uma música que é o prólogo, que é uma música gigante de 14 minutos. E no meio dessa história ela fala assim: minha mãe disse pra ser boa, o meu pai disse pra ser legal, mas por que eu sou boa e por que eu sou legal se as pessoas estão sempre esquecendo de mim, estão sempre me deixando pra trás? E nesse Into the Woods eu queria que ela, tipo, se rebelasse um pouco mais. Porque aí ela sai de casa, ela casa com o príncipe trai ela. Ele é tipo no filme ele até fala, isso é outra coisa que ficou muito marcada pra mim. Na minha escrita mais pra frente, que ele fala: eu fui criado pra ser charmoso, né? O Prince Charming. Fui criado pra ser charmoso, não sincero. E aí, esse filme é uma inspiração muito grande. E também o Cinderela de 98, com a Brandy. É um filme que eu não conhecia, assisti aleatoriamente e ele é absolutamente perfeito. Que a Brandy era uma cantora de pop dos anos 90, uma cantora negra. A fada madrinha é a Whitney Houston. Eu não vi essa versão, meu Deus. Gente, o casting é todo colorblind. E ele é todo, tipo, os cenários são todos feitos daquele jeito tortinho, como se fosse um livro de história mesmo. A produção é insana. O quanto de dinheiro que eles gastaram, as danças, as músicas. Tem algumas músicas que são meio paradas, que são claramente muito palco, sabe? Às vezes os musicais do cinema sofrem com essa adaptação de, tipo, como trazer uma coisa no palco que você tá vendo a presença de palco daquela pessoa pra uma tela que é um pouquinho diferente. Você tinha comentado um negócio que me fez ter uma ideia aqui de pergunta pra Maria. Que você virou e falou que às vezes você prefere reescrever o negócio do que ficar editando pequenas coisas, senão você quer deletar o livro inteiro. E eu quero saber como é que foi para pro coraçãozinho da Maria ter que lidar com uma escritora assim. Qual foi o tamanho do seu sofrimento e como que você estava convencendo ela a não deletar as coisas. Então, a Bela veio muito com uma ideia de diminuir. Vamos diminuir isso aqui, vamos diminuir, porque ela queria, né, essa ideia da novela. Mas eu pensei, não, tudo bem, a gente pode diminuir muita coisa, só que conforme a gente foi entrando na história, eu fui percebendo várias coisas que podiam ser algumas informações a mais que poderiam ser trazidas, alguma coisa que ela poderia, né, reescrever ou, enfim, inserir ali detalhes que teriam um impacto maior lá no final e que, enfim, fariam essa conexão, sabe? De tipo, nossa, aquilo lá do começo e ter esse sabor, vamos dizer assim, né? Pro final. E aí a Bela teve momentos assim de tipo, mas era pra estar diminuindo, não, né? E alguns momentos assim de eu não diria de reclamar, mas era assim, de mandar umas carinhas de choro, assim, tipo, mas eu não queria reescrever. E aí eu, amiga dela, mas eu sei, eu vou lá, dela ia lá. Até Então, porque no meio desse processo eu comecei a trabalhar CLT 8 horas por dia. Então foi 8 horas não, 10 horas por dia, das 8 às 18. Então foi uma coisa assim, de repente eu tava muito mais cansada. E aí cansada que eu não queria escrever mais nada mesmo. Eu queria que fosse aquilo que tava lá e só ia ajustando. Que a gente pegou, quando tu começou a trabalhar ali, a gente já tava também mais perto do final da edição, não tinha mais tanta coisa. O que eu acho que foi bom porque, enfim, né, tinha esse... Mas eu não me preocupei muito com isso nesse sentido, sabe? Não me deixei levar por esse sentimento, assim, de saber que a Bela não gosta muito dessa parte de edição, porque eu acho que daí, tipo,
quem sabe eu deixaria coisas por saber, sabe? Tipo, mas deixa assim, ou sabe, esse tipo de coisa. Então eu pensei, não, vou fazer, tipo, tudo que tiver que fazer e vou estar aqui para dar o suporte emocional, para fazer torcida. Bora, Bela, você consegue. E aí eu acho que foi mais ou menos esse processo, assim. Encarei mais dessa forma, sabe? Tipo, se precisar do ombro, vai ter o ombro, porque eu não quero comprometer de, tipo, a gente deixar alguma coisa, porque a Bela não vai gostar de reescrever. Vai gostar sim, vai fazer. Inclusive, uma das próximas perguntas aqui, eu acho que talvez, né, seja a parte de edição como resposta, mas é da Isa, e ela estava perguntando qual foi a parte mais difícil do processo de escrita. Bom, a sofrida a gente sabe que foi a edição, né, que já foi declarada aqui. Mas qual foi a mais difícil? Eu acho que, pensando assim, em termos de escrita, da história e tal, eu acho que o final foi mais sofrido. Porque eu ainda tava nessa dualidade de tipo, putz, não quero dizer que a violência é o caminho, mas também não quero ser a Cinderela que perdoa e que mostra a outra face. Eu queria que fosse. Então, o primeiro, que eu acho que foi o que a Rô leu, ele era mais suavizadinho. Ele ficava no ar, assim, nossa, o que será que aconteceu? Será que ela meteu o pau? Será que deixou elas. Enfim. Deixava aberto pra imaginação. Você imagina ali. Eu imaginei o final mais sádico possível, porque era o que me deixava feliz. Então. É que eu pensei, tipo, cada um construa seu final. Mas aí eu fui. A gente releu e tal, e aí eu, desde o começo, quando a Maria leu, eu falei, amiga, não vai ser isso aqui. Tá fraco, tava muito rápido. E aí a gente foi pensando numa coisa que fizesse mais sentido. E aí eu acho que foi o único capítulo que eu tive que reescrever mesmo. Que eu tive que, tipo. O resto a gente foi adicionando coisa. Teve um pedaço ali. Acho que terceiro, quarto capítulo que eu adicionei algumas coisas. Mas em termos de reescrita mesmo, que eu acho que demorou mais pra eu achar o que eu queria, foi o capítulo final. A outra pergunta é da Bel, e ela perguntou se foi um processo gostoso de escrita. Foi. É que pra mim todo o processo de escrita é gostoso. Eu amo escrever. Eu até, nesses últimos anos que eu tô pensando mais nessa coisa de publicação e tal, e como é difícil e demanda muito tempo e demanda dinheiro, é uma coisa que muitas vezes você não tem um retorno totalmente. E eu cheguei a me fazer essa pergunta: eu consigo parar de escrever? Tipo, isso é uma coisa, eu posso simplesmente desistir? E aí eu falei assim, mesmo se eu falei, né, pra mim mesma, assim, no espelho, eu e a minha versão Muppet, assim, conversando, eu falei, isso é uma coisa que estaria dentro das possibilidades, e aí o Muppet falou, não, se você pode não publicar, mas você vai continuar escrevendo, porque mesmo quando eu não tô fisicamente escrevendo, eu tô, tipo, pensando histórias, eu tô pensando fanfic, a coisa, é como eu engajo com as coisas, é como eu engajo com outras histórias. Então. É algo que faz parte de você. Exatamente. Então eu curto muito o processo de escrita. Eu acho que é por isso que eu me ressinto tanto do processo de edição, porque ele não é tão divertido. Porque aí você tem que olhar e encarar suas falhas. Quando você tá escrevendo, tudo é diversão. É igual você tá brincando de Barbie, assim. Tipo, amiga, vamos cometer um crime. Vamos. Não precisa você pensar muito. Então eu curti o processo de escrita, até porque foi um processo rápido. E eu adoro quando tem muitas páginas e muito rápido. Eu me sinto tipo, nossa, eu sou tão produtiva. Então eu escrevi muito rápido, foi muito gostoso. E aí, como era baseado naquele post do Tumblr totalmente unhinged, eu meio que peguei aquela energia Tumblr. E aí eu fui tipo, nossa, e se tivesse isso? E se o cavalo fosse feito de vento? Tipo, me permitir essa demência do Tumblr, assim. Engraçado que era. que isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Não, então, mas essa é a diversão. É porque, assim, essa questão de como funciona a mágica dentro da história
A gente tá muito acostumado a ver o Bip Bop Boom, né, do filme da Disney lá, né, da musiquinha. E aqui eu achei muito bonito como que você sente que é como se fosse a magia da natureza. E eu não sei, a maneira que tu escreveu fez uma imagem muito bonita daquilo se montando na minha cabeça. Porque eu leio as coisas. Tem gente que fala que não imagina assim. Mas, tipo assim, eu leio as coisas e literalmente vai passando um filme na minha cabeça. Tipo, é como se eu estivesse vendo um filme, realmente. E a imagem das transformações ali, né, pro baile, aquela coisa toda, cara, ficou muito bonita. Tipo, a ideia do jeito que aparece a carruagem, do negócio do cavalo ser feito de vento e tal, aquelas coisas assim, das folhas. Eu achei, assim, extraordinário, que eu falei assim, eu não tinha visto isso. Entendeu? Porque normalmente a gente só vê aquele puff, apareceu. E sabe, não tem como é que se diz? A descrição bem feita de como é que é a magia, sabe? E isso aí eu achei, foi uma das coisas que eu mais gostei, realmente. Fala. Eu puxo bastante também mais parte, né, do jabá. Eu também sou animadora. Eu sou pirada em animação. Então, quando eu tava descrevendo, eu pensava muito, cara, como eu animaria essa sequência, sabe? Como seria uma forma visual que eu poderia mostrar essa magia da natureza e como ela tá ligada com as coisas. Então, tipo assim, aquele movimento das folhas pros cavalos e o movimento da carruagem vindo quicando, assim, sabe? Então, é outro lugar da onde eu puxo na hora de descrever as coisas. Eu gosto que seja bastante claro. E até eu não sei se isso é por causa de, tipo, de conhecer a Bella, sabe? De já ter visto mais dessa criatividade dela, de entender como ela vai criando as coisas. Mas, às vezes, quando a gente tá lendo livros, assim, de fantasia, tem aqueles momentos em que a gente fica assim, como isso? Ou sabe que tu começa a se questionar algumas coisas, ou que algumas coisas parecem não bater. Mas a maneira como a Bella escreve é muito isso, passa muito dessa ideia natural, dessa coisa também assim, meio natureza, tá acontecendo meio tudo junto, tudo interligado. E a maneira como ela escreve também de tipo, tu entrar com ela na viagem, sabe? De entrar naquela história, tipo, não tem que fazer sentido ou tipo, qualquer coisa. Tu tá ali pela personagem, então esse envolvimento todo que a gente tem ali com os personagens, com o enredo em si rolando, tu nem tá se questionando, tipo, tá, mas como é que isso aqui vai funcionar, não sei o quê. Não, tu só tá tipo, cara, só aconteceu isso aqui. Entendeu? Então, é muito bom. Eu acho que é um dos pontos fortes da Bella, não só nesse livro, mas em outras histórias que eu já li dela, ela tem muito isso, assim, de trazer a naturalidade do que ela tá descrevendo, do que tá acontecendo, independente do que for, sabe? Eu imagino que eu esteja falando por mim pelo chat, mas eu espero que essas outras histórias aí que você anda lendo estejam sendo editadas para serem publicadas também, tá? Tem a pergunta da Larissa Ferreira, que tem romance? Depende. Tem. Eu não queria que fosse uma história de romance. Eu queria que fosse essa história de superação, porque esse é hoje em dia, né? As leituras modernas que a gente faz da Cinderela é que é uma história de superação de abuso. Mas óbvio que não dá pra você mexer na Cinderela sem entrar no romance. Muitas das motivações da Cinderela tem a ver com romance. Só que, assim, nessa história, putz, Cinderela tem 18 anos, é seu primeiro baile, ela está vislumbrada. Então, assim, tem indícios de romance. Essa é uma protagonista bissexual. E ela está descobrindo isso junto com a gente. Então, ela vai ao baile, tem um interesse amoroso, um príncipe. Mas ela também vai para outro lugar, tem outro interesse amoroso. E aí, a forma como eu deixei é tipo assim, escolha seu romance, escolha seu jogador. Então, mais pra frente eu quero falar um pouquinho de como vai funcionar as metas. E aí, se a gente conseguir alcançar essas metas, talvez terá mais romance.
Essa história não acabou. Mas nesse livro específico não vão esperando romance, que não é um romance, mas tem uma coisinha ou outra, se você apertar o olhinho, tem ali umas coisinhas. Outra coisa que querem saber se dá pra esperar dentro da história ou não é a pergunta da Paula Prata, que é de tem Found Family? Tem Found Family, sim. Todos os meus livros têm Found Family. E não é tanto Found Family como é famílias diferentes. Que uma coisa que me irritava muito sobre a Cinderela, como uma filha do divórcio, eu sempre tive madrastas e eu tive irmãs e eu amava minha madrasta, eu amava minhas irmãs. Depois eu tive outra madrasta e outros irmãos. Então, tipo assim, era uma coisa muito natural pra mim. E toda vez que tem uma irmã postiça, ou é tipo, sei lá, estou apaixonada pelo meu irmão postiço, ou a minha irmã postiça me odeia, quer a minha morte, minha madrasta joga terra na minha comida, coisa assim. E aí o que eu queria trazer é, tipo assim, configurações diferentes de família. Às vezes família pode ser 3 pontinhos. Então, não é tanto found family como também é as pessoas que você considera família no, no ambiente, no ciclo. Acho que é mais ou menos isso que eu posso explicar sem dar spoilers. Então vamos pra da Solange, então. Que ela acabou de botar ali no chat. Tem muito de ti nessa história? Cara, eu sempre acho que não. Sempre escrevo e falo assim, nossa, escrevi personagens nada a ver comigo. Eu sou um mestre da fantasia. Aí eu vou ler, eu falo assim, terapeuta, olha isso aqui, isso aqui não tá normal. Então tem algumas coisas. Eu acho que quem me conhece consegue ver. Então essa coisa das famílias diferentes, então de. Tanto que a própria dedicatória, tipo assim, para as madrastas e irmãs postiças boas do mundo, vocês merecem histórias melhores. Tem uma brincadeira que a personagem principal fala que tem o salgueiro e o chorão, que são árvores, né? Que ficam curvadas, assim, parece que eles estão chorando. E aí meu pai me ensinava a falar, não chora, chorão. E aí a Ira fala isso. Então, tem coisas da minha infância, tem coisas da minha família e tal. Mas não é uma coisa que, tipo, você olha e fala, a autora se botou totalmente. Igual eu falei, eu nunca inspiro um personagem numa pessoa, mas eu sou uma colecionadora de coisinhas. Então eu pego essa coisinha. Tipo, eu lembro que uma vez quando eu fazia jornalismo, eu peguei um Uber porque eu tava com material da faculdade, tipo câmera, cara e tal. E aí, uma vez a gente parou no sinal e o cara fez isso aqui, tipo, pra esperar. Ele começou a dar peteleco no dedão dele. E eu nunca tinha visto aquilo. E aí eu guardei, eu falei assim, um dia um personagem vai ter isso. E vão perguntar, você inspirou em alguém? Sim, no motorista de Uber de 2014. Não, super privilegiado, né? Escuta a história primeiro. Não, os Ubers muito presentes. Vou adicionar nos agradecimentos. Obrigada, Ubers. Uma das minhas perguntas que eu tinha salvo aqui era: o final mudou muito depois da versão que eu li? Sim. Basicamente, existe um final, porque na época era tipo assim, invente seu próprio final. Agora existe um final. Inclusive, eu tive que aumentar a classificação indicativa do livro. A princípio ele ia ser mais 12, agora ele é mais 14. Porque ele tem uns elementos, eu não diria de gore, mas uma vibe. Sabe Coraline, terror para crianças? Sombria. Tipo assim. Ficou mais bizarro, mas mudou bastante. O que mais mudou, eu acho que foi esse último capítulo e o 3 e 4. Que agora tem um capítulo a mais, porque o 3 era muito grande, eu cortei ele em 2 e adicionei mais umas coisas. Então mudou bastante, principalmente essa parte do pai dela com a madrasta e essa parte do final. E a outra que eu tenho aqui é que, assim, você tinha comentado que tinha coisas ali que poderiam, apesar desse livro ter um final, né? Tipo, é uma história fechada, mas que tem personagens e outras coisas, outras histórias que poderiam existir no mesmo universo. E eu queria saber se você tem uma ideia de quantos, assim, historinhas poderiam vir derivadas dessa. Tipo, pra montar
o Bela Verso. Tá, eis a configuração do Bela Verso nesse momento, tá? Durante o próximo mês, eu acho que vai ser meio ad eternum, mas vamos tentar manter nos próximos meses, antes de começar aí a antecipação pro próximo livro. Vocês terminando de ler o livro, vocês vão na Amazon e vocês vão em avaliações de clientes e vocês deixam lá um número de estrelas e a sua avaliação. Gostei desse livro, pois é legal. Não gostei desse livro, pois é fedido. E aí, deixa lá. Quando a gente tiver 5 avaliações, já temos 2, eu libero o primeiro conto extra. Mas, enfim, esses são metas. Então, 5 libera um conto, 10 avaliações libera uma arte, 15 avaliações libera outro conto, 20 avaliações libera outra arte. Eu vou explicar tudo direitinho, tanto no meu Twitter quanto no meu Instagram. Me sigam lá, @bienenigmabr. Em julho, se tudo der certo, teremos 12 Princesas e um Detetive. O livro inspirado em 12 Princesas Bailarinas. Olha. Esse livro vai se passar mais ou menos na mesma época da Eira, mas ele vai se passar na Prússia, na atual Alemanha, mas na época era o Reino da Prússia. E enquanto a da Eira, obviamente, se passa na França. Em outubro, teremos um reconto de Chapeuzinho Vermelho para o Halloween. Em dezembro, teremos uma adaptação de A Bela e a Fera para o Natal. E por enquanto, este é o Bela Verso. Com certeza, confirmado que tem plot que para a série do Contos de Fadas com Fadas. Que ainda não tem nome, mas terá. Também conhecida como o Bela Verso. Eu queria ouvir um pouquinho mais da Maria a respeito do processo de edição. Se teve alguma coisa, tipo, além das coisas que a Bela já falou em termos de ter que reescrever isso e aquilo, se teve algum momento em que ela relutou muito sobre fazer alguma coisa e que no final ela, tipo, não, realmente isso aqui... A orientação da editora estava me levando para o melhor caminho possível. Teve alguma coisa assim que vocês meio que... Não é conflito a palavra que eu quero usar, mas teve alguma coisa assim do tipo, não quero mudar, e teve esse tipo de insistência? Que, em um geral, a gente não quer uma briga, né? A gente quer entrar em um consenso, tentar se entender e tal. Então, tipo, em nenhum momento houve, assim, tipo, grandes discussões, eu diria, ou, tipo, muita argumentação. E eu acho que a Bela, às vezes ela tentava argumentar algumas coisas, tipo, não vou mudar, por causa que isso. Aí ela terminava de falar, tá bom. E já percebia o que, né? E às vezes também, tipo, tinha coisas que eu tinha sugerido, alguma coisa, e ela vinha com um argumento muito bom, assim, e eu, não, ok, faz sentido, mantém como tu queria. Então, eu acho que facilita muito no trabalho a gente ter esse entendimento uma da outra, a amizade, a intimidade também, para poder chegar, assim, vamos dizer. Mas, com certeza, sempre é tudo trabalhado muito assim num respeito e num entendimento do melhor para a história, né? E eu acho que a Bela, na verdade, concordou com muita coisa que eu queria. Ela foi muito legal com a editora, em geral. Mas é que é uma coisa assim que, tipo, eu gosto muito do trabalho, acompanhar esse processo criativo, de às vezes, assim, tu sugerir alguma coisa que aconteceu, né? De tipo, sugerir, aqui, isso aqui, isso aqui. E a Bela vinha com, tipo, uma coisa nada a ver com o que eu tinha sugerido, mas, tipo, muito mais dela e que encaixava muito melhor ali, sabe? Então, eu acho que é a minha parte favorita, sabe? De tu chegar e dizer, aqui tá estranho, quem sabe coloca assim. Aí vem a pessoa e faz... E aí tu, era isso que era pra fazer, sabe? Tipo, quando a pessoa própria vê, tipo, não vou fazer isso daqui, mas eu vou fazer isso daqui.
E aí tu fica, uau, então, tipo, esses momentos, assim, foram os meus favoritos, sabe? Era muito isso, assim. O meu tio tá perguntando se eu vou escrever algum livro em inglês. Eu tive um momento. Em 2017, eu decidi que eu ia começar a escrever em inglês para fazer pitching para agentes internacionais. E eu reescrevi o meu livro Doorways em inglês. A Maria, inclusive, editou ele em inglês, guerreira. Recentemente eu terminei a tradução dele pro português. Eu entrei em contato com muitos agentes, tipo assim, mais de 20 agentes, e aí alguns eu ainda tô esperando, mas muitos foram rejeições automáticas. É um mundo que é difícil de entrar, ainda mais você morando longe, você não tem como ir lá se apresentar. Então, como eu conhecia as pessoas, esse pessoal aqui do YouTube que me abraçou, e enfim, esses grupinhos que eu faço parte, o pessoal que está nos agradecimentos do livro, eu acabei decidindo por publicar em português. Até pela minha experiência no canal, que era um canal em inglês, e no fim eu tava traduzindo todos os vídeos, fazendo legenda para todos, porque as pessoas que estavam me assistindo eram pessoas brasileiras, eram os colegas. Então, por enquanto, eu vou escrever em português. Nada impede de eu traduzir esses contos, igual eu traduzi os contos do Rafael, que apareceu aqui mais cedo. Ele também publicou em português e vai publicar em inglês também. Porque a Amazon abre esse espaço pra gente. Então, tanto o Você Não é Cinderela, ele tá à venda em todas as lojas Amazon do mundo. Então, nada impede dessa tradução acontecer, mas no momento não é mais o meu foco. Eu gosto muito de escrever em inglês. Muitas vezes eu prefiro escrever em inglês e depois traduzir de volta. Porque eu acho que é uma língua muito mais simples, muito mais concisa. Você consegue fazer mais coisas com ela em termos de criação em cima de palavras. Você inventar umas palavras é muito mais fácil no inglês e soa muito mais normal do que no português. Mas, por enquanto, eu acho que o mercado brasileiro está mais propício. Eu acho que a hora é agora para investir nele. Enquanto tá esse boom de autor nacional e de e-book, etc. E aí a gente pensa no Come to the World mais tarde. E o Lucas perguntou se pode criar 60 contas fakes para fazer avaliações. Pode, vai contar. Eu não sou contra esse tipo de subterfúgio. Inclusive, hoje mesmo eu criei conta para minha tia, para as minhas duas tias, que elas queriam comprar, elas não sabiam como. Criei a conta, baixei o Kindle, mostrei como eu fiz. Eu mesma paguei. Ó, tá aqui. Pode ler. O importante é ler, gente. Ai, gente, se por algum acaso, né, tiver alguém que tenha escutado pelo questão de ter o Kindle ou não, você não precisa ter o Kindle para ler, tá? Você pode ler pelo próprio aplicativo do telefone. O aplicativo é grátis, você só vai adquirir o conto na Amazon mesmo, que inclusive eu botei o comandozinho aí para quem ainda não adquiriu, né? E você consegue ler pelo próprio celular. Exatamente. Eu fiz um tutorial. Quem precisar, fale comigo nas redes sociais. Eu fiz um tutorial passo a passo como baixar o aplicativo, como fazer a conta, como comprar. E dá pra ler tanto no celular quanto no tablet. Acho que é isso. Acho que no computador não dá, né? Se Dá. não me engano. Tem é o isso. Kindle Cloud Read, que você conecta junto com a sua conta da Amazon. Ele abre os livros pelo próprio computador também. Bom saber. E esse não é nem aplicativo, é só o site. Eu só não vou conseguir pegar o link agora, porque se eu mexer, tira a nossa tela. Mas tem Tranquilo. também. É só vocês digitarem isso aqui, ó. Só digitar isso aí no Google, o primeiro site que tem é da própria Amazon, e você loga com a sua própria conta da Amazon. Ah, muito bom saber. Já vou adicionar no tutorial. Antigamente tá mais ao tinha tipo um alcance do aplicativozinho, que só que eu pensa. não tava conseguindo entrar pelo aplicativo, mas pelo navegador mesmo. Que às vezes a pessoa não quer ter o trabalho de baixar mais um aplicativo pro computador, pelo próprio navegador ela consegue fazer. O valor tá R$5,99. Não é nada que vá fazer um rombo nos cartões de crédito. É menos que Um lanche uma na praça. coxinha e um pingado em uma lanchonete. Então, dá
Tá boa. Isso quer dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, fiquei muito feliz de conhecer esse lado escritora da Bela, que apesar da gente já se conhecer há um tempinho, né, eu ainda não tinha lido, né. Você Não é Cinderela foi efetivamente a primeira coisa, assim, de história da Bela que eu peguei e tive o prazer de ler. Depois foi uma fanfic que, graças a Deus, estava ali para me acolher, que eu estava necessitada, e agora eu sou uma leitora carente, que eu preciso de mais histórias. Mas, enfim, eu queria muito agradecer esse convite de ter lido a história que a Maria editou, que a Bela escreveu. Vocês duas são incríveis, eu tenho muito orgulho de ser amiga de vocês. Que eu posso chegar e falar assim, não, porque ó, eu tenho amiga escritora, editora, eu tenho as informações privilegiadas de vez em quando. Estamos aí. E, enfim, gente, eu acho que é isso, né? Podemos encerrar. 12 Princesas vem aí no seu 12 e-mail Princesas em vem breve. aí, o Bela Verso vem aí. Estaremos todos ansiosos. Eu estarei aqui fortemente pedindo informações privilegiadas para ler antes e depois divulgar para vocês, tá bom? É isso que vai acontecer. E é isso, gente. Meninas, vocês querem se despedir? Falar mais alguma coisa? Muito obrigada por permitirem que eu entrasse aqui nessa live, meio que de último minuto. Muito obrigado, Bela, por confiar no trabalho mais uma vez. Muito obrigado, Rô, por estar sempre aí, nos apoiando. E eu espero que todo mundo leia Você Não é Cinderela e que goste muito, tanto quanto a gente gostou de trabalhar nessa história. E era isso. Quando quiserem editar suas historinhas, visitar o Xícara Quente, estamos aí. É só digitar no YouTube ou no Instagram Xícara Quente que vocês acham a Maria, tá, gente? Serviços A aí. única. É a única. Vocês conseguem achar facilmente. E a Bela, eu tinha colocado o link aí no chat. Pode ir falando, Bela. Vou catar o link aqui. Então, mais uma vez, para quem chegou nos últimos momentos, eu sou a Bela. Eu sou a escritora de Você Não é Cinderela, autora do futuro Bela Verso, ilustradora da minha própria obra. Como eu digo no meu site, ali no meu sobre autora, eu sou escritora, revisora, tradutora e outras horas. Então, mesma coisa que a Maria, tipo, dei uma chance. Sei que houveram muitas Cinderelas e haverão mais. Sempre tive essa consciência de que é uma história que tá meio batida. Mas eu me diverti muito escrevendo e eu espero que as meninas tenham se divertido lendo também. Até agora o feedback todo foi muito positivo. Não deixem de deixar avaliação, principalmente nessa primeira semana, se vocês conseguirem lendo, vão deixando, que aí vão ajudando com as metas, e aí a gente vai tendo mais conteúdo. Então, se vocês me ajudarem, eu vou alimentar vocês. Um banquete. Quando tiverem um tempinho, também passem no Bien Enigma, que é o meu canal onde eu dou dicas de escrita, onde eu falo sobre o estudo de storytelling, sobre narratologia. Dou uns surtos também, tem pornô de alien, tem pornô de fada, é normal, as pessoas têm muitos traços de personalidade. Quem estiver escrevendo, contratem a Maria, que ela é uma editora que realmente faz a gente mostrar mais. E, Rô, obrigado por ser beta, gostei muito de ter você como beta. Eu acho que é uma visão totalmente diferente quando a pessoa escreve, quando a pessoa vem da perspectiva do leitor. Ainda mais uma pessoa que lê tanto, que, enfim, tá nesse mundo do booktube que nem a gente, de analisar por que eu gostei disso, por que eu não gostei. Então, agradeço vocês, meninas. Agradeço a Amy, que também foi beta, que tava aqui no comecinho. Agradeço a Lu, que foi outra beta maravilhosa. Agradeço meus pais que estão aqui na live. Meu pai, que me ensinou a falar para o chorão não chorar. A minha mãe, que sempre falou que eu era essa bela mais bela de todas as Cinderelas. Fez uma festinha de 5 anos para mim, de 6 anos, eu acho, da Cinderela. E tem evidências fotográficas que sempre tivemos aí. Então, só tenho a agradecer, gente. E independente da proporção que esse livro vai tomar,
já foi um sucesso que muitos livros maravilhosos nem conseguem chegar nesse fim, né? Nesse estar publicado, estar no mundo. E agora é dos leitores, é do pessoal. E não é mais problema meu. Agora que vem o próximo. Entregue. Tá entregue. E bem, gente, é isso, né? Se você estiver vendo essa live depois no YouTube, as redes sociais, links relacionados, o link do livro, vai estar tudo no box de descrição, tá bom? Bem, gente, é isso por hoje. Agradeço muito a presença das meninas aqui, a presença de vocês e, né, por me deixarem fazer parte aí desse processo como leitora beta e estar aqui com vocês, foi maravilhoso. Muito obrigada. E é isso, gente. Boa noite. Tenha todo mundo um bom descanso e até um próximo momento aí em outra live ou em qualquer vídeo aí do canal de qualquer uma das três. Isso aí vocês sempre vão achar a gente, tá bom? Então, ó, gente, ó, beijinho. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Bom, gente, então é isso. Muito, muito, muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Como a Rô falou, todos os links, os meus, os das meninas, de comprar o livro, o do tutorial de como ler o livro se você não tiver um Kindle, vai estar tudo aqui na descrição. Muito obrigada se vocês assistiram até aqui. Eu sei que o vídeo ficou comprido, foi o que deu pra fazer. E, enfim, só tenho a agradecer. E pra dizer pra vocês que temos uma data para o lançamento de 12 Princesas e o Detetive. Vai ser dia 12 de julho, bem fácil de lembrar. E eu espero ver vocês lá novamente. Se vocês gostaram de Cinderela, se ainda não deu tempo de ler Cinderela, vocês podem ler Cinderela e ler esse. Ele também vai ser curtinho, mais ou menos na mesma vibe. Se vocês curtiram Cinderela, vocês com certeza vão curtir esse. Se vocês gostaram do filme da Barbie, das 12 Princesas Bailarinas, vocês com certeza vão gostar desse. E, enfim, se vocês gostam dessa vibe de féricos nas contos de fadas, vocês gostarão desse também. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu vou estar falando sobre isso durante todo o mês de junho, provavelmente. E é isso. Muito, muito obrigada. Espero ver vocês mais pra frente. Não sei quando será o próximo vídeo do canal, mas um dia vem aí. Muito, muito, muito obrigada se vocês assistiram até aqui. E eu vejo vocês dia 12 de julho. Tchau!